Bom dia, alunos do 7º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Então vamos à apostila do PET 4, semana 3, página 19 e 20. Unidade temática. Álgebra. Objeto de conhecimento. Equivalência de expressões algébricas. Identificação de regularidade de uma sequência numérica. Conteúdos relacionados. Operações fundamentais com números racionais. Então, o objetivo das atividades dessa semana é reconhecer a equivalência ou não de duas expressões algébricas. Então, vamos analisar aí, vamos dar continuidade, às expressões algébricas e vamos às atividades. Primeira atividade. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual representado pela expressão matemática P, que é igual a 4, que multiplica T mais 3 sobre 3. Então tá aí, esta é a expressão algébrica. Então nós já sabemos que expressão algébrica são expressões que envolvem números e letras, não é isso? Continuando. Na qual o T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro, e assim sucessivamente, o que quer dizer T igual a 3, então seria o mês de março, Depois, T igual a 4 seria abril, T igual a 5, maio, assim por diante, até chegar aonde? Dezembro, certo? Em um determinado mês, a produção foi de 20 toneladas, o que pode ser representado pela igualdade 20 igual a 4, que multiplica T mais 3 sobre 3. Então está aqui a expressão dada, 20 toneladas. Então no lugar do P, que é a produção, colocou-se a quantidade de toneladas que foi produzida. Pergunta. Esse mês em que a produção foi de 20 toneladas corresponde a abril, B, agosto, C, outubro ou D, dezembro. Então vejam bem, para essa atividade ele quer saber o valor de T. Então o que nós devemos fazer para achar o valor de T dado essa expressão? Então nós já vimos que aí é uma equação do primeiro grau, onde tem uma letra, que essa letra é a T, que é chamada de variável. Então vai variar de acordo com os meses. 1 é janeiro, se for 2, fevereiro, e assim por diante até chegar a dezembro, Então a produção foi de 20, então nós devemos resolver esta expressão. Aí qual que é o procedimento? Analise a igualdade. Então, tudo que passa de um lado de uma igualdade para o outro tem que fazer com a operação inversa. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é tirar esse 3 daqui, Esse 3 está dividindo. Então, ele vai passar para a primeira parte, que é antes da igualdade, junto com o 20. Ele vai passar fazendo a operação inversa. Qual que é a inversa da divisão? É a multiplicação, não é? Então, você vai fazer o quê? 20 vezes 3, que é igual a 4, que multiplica T mais 3, certo? Aí agora é só você resolver. Primeiro passo, 20 vezes 3 dá quanto? 60. E aqui usa a propriedade distributiva. 4 vezes T dá 4T. Mais 4 vezes 3, 12. Então agora você resolve, Passo 12 para o primeiro membro, certo? Aí você vai fazer a subtração do resultado, 4 está multiplicando, você vai passar ele o quê? Dividindo. Aí você vai achar o valor de T, que provavelmente vai ser abril, agosto, outubro ou dezembro, certo? Atividade 2. Observe a sequência de figuras a seguir.
Note que nós temos 3 figuras e temos uma reticência, que quer dizer o quê? Que continua, né? Então seria primeira sequência, segunda sequência, terceira sequência, ou primeira figura, segunda figura, terceira figura, e assim por diante. Quarta figura, quinta figura, infinita figura, ou N figuras, certo? É um número que nós não sabemos. Mas vamos analisar. Então, a primeira parte, a primeira coisa que tem que fazer é contar os quadrinhos. A primeira sequência tem quantos quadrinhos? Analisem bem. São 6. A outra, quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 5 na horizontal e 2 na vertical. Dá quanto? 10. O outro, quanto tem? Tem 2 por 7, dá 14. Então, analise o que está acontecendo de 6 para 10 e de 10 para 14. Quanto que aumentou? Certo? Então, o que você vai fazer? Qual que é a função? O que ele pede? Letra A. Quantos quadrinhos aumentam a cada nova figura da sequência? Qual que seria a próxima sequência? A quarta figura. 14 mais quanto? Quanto queria dar? E a próxima? E assim por diante. Então aí você vai ter uma sequência de números, certo? Aí qual que é a função? Na letra B. Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadrinhos que constitui cada figura em função da posição N que a figura ocupa na sequência. Ele deu 3. Você tem condições de me responder se eu perguntar para vocês, lá na figura 15, quantos quadrinhos tem? Sem contar? Não. Aí você teria que fazer até chegar na 15ª figura, né? Só que não há essa necessidade. Você vai criar uma fórmula, ou seja, uma expressão algébrica, que através dessa expressão algébrica, de acordo com o número de figuras, né, que você deseja saber quantos quadrinhos possui, você tem condições de responder a essa pergunta. Ok? Então, você deve encontrar uma relação ou uma forma para resolver situação que torne verdadeira essa sequência. Letra C. Crie uma sequência numérica tendo como referência a expressão algébrica 1 mais 2n. 1 mais 2n, ó. Vejam bem que aqui ele deu a relação. Na letra B, ele pediu a relação destas figuras, né? Então agora vamos esquecer as figuras. Quer saber o quê? A sequência numérica, tendo referência à expressão 1 mais 2n. Então, qual que é o primeiro número da sequência dos números inteiros, os números racionais? É o 0, né? Então, para n igual a 0, o que você vai fazer? Você vai substituir. Aonde for n, você coloca quem? 0. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 0. Resolve a multiplicação, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Certo? Então, o primeiro número da sequência vai ser quem? O 1. Ok? O segundo número, como fica? N, deixa eu pôr aqui. N igual a 0, nós vimos que deu quanto? 1. Então, N igual a 1. Vamos ver a sequência? Qual que é a sequência? É 1 mais 2 vezes 1. Aonde for N, coloco 1. Então, primeiro multiplica. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então, o segundo número da sequência é quem? 3, ó. 1 e 3. Então, você vai formar uma sequência, certo? Forma com 5 números, depois coloca o quê? Reticência. Que aí você já percebeu qual vai ser a sequência correta. Certinho? Atividade 3. Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão A mais B que multiplica A menos B? Então, você tem 4 letras, A, B, C ou D, com os valores. Quais desses valores aí que torna aquela sentença lá verdadeira, aquela expressão verdadeira? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar o parênteses, ou seja, você vai ter que multiplicar. Primeiro que você não pode somar porque você não sabe o valor de A nem de B. Não pode subtrair, mesmo processo, não sabe o valor de A nem de B. Então, nós vamos ter que usar o quê?
propriedade que distributiva, né? Deixa eu passar aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B, né? Que é de chuveirinho. A vezes A e A vezes B. Você tem que multiplicar o termo da parcela o termo do segundo parênteses, né? Então, A vezes A, quanto que dá? Dá A ao quadrado. Lembra o sinal, ó. Mais com menos, dá menos. A vezes B dá o quê? A, B. Lembraram como é que faz? Depois, vamos multiplicar o B agora, ó. Mais com mais, dá mais. B vezes A dá BA. Colocando em ordem alfabética, AB. Mais com menos dá o quê? Menos. B vezes B dá B ao quadrado, né? O que nós podemos fazer aí? Eu posso somar o A2 com o AB? Não, mas o AB com o AB eu posso, não posso? Um é positivo, o outro é negativo. O que dá? Corta, cancela, dá zero, né? Então, a verdade seria o quê? Este e esse aqui, né? Então, qual que é a resposta certa? É a B, a C ou a D? Atividade 4. Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros e 2 segmentos de reta perpendiculares aos lados desse quadrado, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, vejam bem, ó, um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros, ou seja, tem 4 figuras com 4 lados, né? Nós temos 2 quadrados e 2 o quê? Retângulo. Tem um quadrado maior vermelho, um quadrado menor que é o azul ou roxo, e temos 2 retângulos verdes. Analisando o zoom da figura. Olha os lados. Um lado do quadrado mede A e B. Quer dizer que esse lado aqui é A mais B. Mesma coisa aqui. A mais B. Né? Então esse lado mede A mais B. E esse lado também mede A mais B. Porque o quadrado possui os 4 lados aqui iguais. Então, na letra A, pediu para você o quê? Encontre a expressão algébrica que representa a área dessa figura. Como calcular a área da figura de um quadrado? A área não é igual lado vezes lado, ou área igual a L ao quadrado? Então, basta você fazer essa expressão. Quanto que mede o lado? A mais B, e eleva ao quadrado. Ou A mais B que multiplica A mais B. Usando o processo lá de cima, da atividade número 3, você chega à resposta. Ok? Letra B. Identifique qual das expressões abaixo é equivalente à expressão que você encontrou. Então, a letra B é a resposta à letra A. Então, você vai só identificar. É a 1, a 2, 3 ou a 4? A 1. A 2 mais 2AB? Alternativa 2. A2 mais 2AB mais B2. Alternativa 3. A2 mais B2. Alternativa 4. A2 mais AB mais B. Então, você analisa olhando na letra A e marque, né, a resposta correta. Daí saiu a definição. Expressões algébricas equivalentes são as expressões formadas por letras e números e que representam o mesmo valor. Ok? Atividade 5. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas, de 1 a 4. E Antônio as escreveu em linguagens correntes, ou seja, normal, no português, né? Em fichas nomeadas pelas letras M, N, P e Q. Então, aí está o azul. É o Antônio, né? E
As laranjas ou amarelas, né, é o que a Ana escreveu. Então a expressão que a Ana escreveu, 10x, x mais 10, 0,01x e x sobre 10. E Antônio escreveu de azul. Então, para você relacionar, seria a mesma coisa de você ligar, né, a escrita na simbólica. Né? Por exemplo, ó, M, a 10ª parte de um número x. 10ª parte. Parte vem de quê? Partilha, divisão, fração. Então, o número x, a 10ª parte de x é x o quê? Dividido por 10. Então, se você for relacionar, você vai ver que vai ser esta ligação. Ó. Né? Então, M vai ser com quem? Com 1. Né? Então, M1. E assim você vai analisar as outras. E vai marcar a resposta correta logo abaixo. Ó. A correspondência correta entre as fichas é A, B, C ou D. Então analisem e marquem a alternativa correta. Ok? Por essa semana é só. Façam atividade com bastante responsabilidade. Depois tire uma foto e envie pelo WhatsApp no meu particular para correção. Ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.